Meus amigos queridos da história da igreja, eu me encontro hoje na Califórnia, onde eu e a minha querida esposa viemos aos Estados Unidos e na realidade serão 2 meses que nós estaremos visitando igrejas na Geórgia, no Alabama, North Carolina, depois indo a Toronto, no Canadá, Minneapolis, Michigan, Flórida, Chicago, Wisconsin, quase todos os Estados Unidos, e entre eu e ela, às vezes os dois juntos, às vezes só eu, às vezes só ela, e a bola da vez é a Califórnia. Por isso que eu gravo de Santa Bárbara, nesta cidade bela, onde nós temos parceiros, onde nós temos amigos, nós temos igrejas que nos apoiam. No entanto, eu não falarei da Califórnia. O nosso curso é História da Igreja na Europa. Portanto, eu quero abordar, no dia de hoje, um dos capítulos mais tristes, desastrosos da história da igreja. E ele se encontra na França. Isso mesmo. Surpreendentemente, quanto mais eu estudo a história da igreja, eu poderia criar um curso somente sobre a França ou a história da igreja, sobre a perspectiva e a ótica, as lentes deste país francês que se tornou um país pós-cristão. E este, eu dizia, é um dos capítulos mais desastrosos, porque tem a ver com a cidade de Avignon, ou Avignon, aportuguesando, e tem a ver com os dois papas, e você vai entender por que existiram dois papas em um período tão obscuro da história humana. Havia já um acúmulo horroroso de obscurantismo, de ignorância, de nepotismo, de poder diabólico, demoníaco, não há outro adjetivo que eu possa expressar o que acontecera por séculos e séculos a partir do quarto século e apenas aumentou até chegarmos na Idade Média onde a arquitetura gótica crescia, a Idade Média onde a ignorância era algo brutal e o tacão da religião cristã, representando o cristianismo como esse fenômeno social, político, religioso, desembocava toda a força na figura papal, que era o representante de Deus, o sumo, superior representante de Deus na Terra. Ora, é um período que quando eu estudo, eu leio, e eu já tive a oportunidade de visitar Avignon uma vez e visitar este palácio papal. É ainda o ícone, é ainda o monumento emblemático da cidade, e no período da Idade Média se tornara o palácio, o monumento principal da Europa, tanto quanto a biblioteca maior, mais buscada, que tinha mais livros em toda a Europa. Pois bem, dito isto, eu queria abordar este capítulo não tão conhecido na história da igreja, mas fundamental para entender não só o pós-cristianismo na França, mas o pós-cristianismo que varre a Europa. Ora, não acontece apenas este momento de dois papas entre Avignon e Roma. Concomitantemente há outros contextos históricos e políticos, econômicos que fazem o background, o pano de fundo para este momento. E talvez você me pergunte por que, Fábio, concomitantemente surgem estes acontecimentos históricos, políticos e sociais no mesmo período, que existe este tema papal entre Avignon e também Roma. Ora, porque nós não somente temos a Guerra dos 100 Anos nesse período, que é entre a França e a Inglaterra. Neste momento, a bola da vez, a Inglaterra estava ao lado de Roma, do Papa italiano, e a França simplesmente de birra. Ele escolhe o rei, aqui nós vamos estudar nomes e apelidos e sobrenomes e famílias, ele escolhe um Papa, e ao ser elegido tal Papa, o rei francês oferece a Avignon
o território francês para a residência papal. E assim surge como um conflito a princípio entre França e Inglaterra, mas alguns historiadores vão chamar que este período se estendeu de tal forma que poderia ser considerado o primeiro conflito mundial, a primeira guerra mundial, a saber, entre estes países que começaram a escolher ou o lado inglês ou o lado francês. E nós tínhamos, obviamente, naquele período europeu, não a existência do Brasil, dos Estados Unidos, nada disso. Nós estamos falando da Idade Média. Nós temos que nos situar no tempo e no espaço. A bola da vez que dominava o mundo era o continente europeu. É por isso que saem da Europa esses principais navegadores, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, para descobrir, ou mesmo Cristóvão Colombo, o mundo e as Américas, pois elas não existiam da forma colonizada como nós conhecemos. Por isso que Portugal e também a própria Espanha, e como eu dizia, países da Escandinávia e Escócia, e por aí vai, começaram a escolher ou a França ou a Inglaterra nesse momento de divisão papal. Você pode imaginar? Eu não posso. Se eu estivesse morando e vivendo em um desses países naquela geração e eu pensasse um pouquinho 10% daquilo que eu penso hoje. Imagine só um sujeito que pensasse. Imagine só ele pensar e confessar os seus pecados a um padre, ou ir a uma igreja onde ninguém entendia absolutamente nada, os textos eram em latim, a missa era em latim, e guerra e pancadaria para todo lado em nome de Deus, e um papa em Avignon e outro em Roma, e eles não queriam se encontrar, e eles não queriam abrir mão do poder. A família Borgias, ou Borgia, que nos diga, se você fizer um Google e buscar documentários sobre a família Borgia ou os Borgias, esta dinastia horrorosa, maligna, você vai perceber quanto poder, quanta promiscuidade, quanto desejo de narcisismo, quanta ganância existia, e por isso, de fato, nós vemos neste período da Idade Média verdadeiramente um momento, uma semente horrorosa que foi germinando, germinando e fez da França e de toda a Europa um país ou continente pós-cristão. Isto posto, estes anos são considerados, como eu havia dito, como para alguns historiadores o primeiro conflito mundial, como se fora a Primeira Guerra. Ora, Avignon está no sul da França e é um lugar que tem vestígios do Império Romano, é uma cidade belíssima. E como eu havia dito, este palácio ainda imponente se encontra na cidade para poder guardar esta história desastrosa, este capítulo horroroso da história da igreja que pouca gente conhece. Mas é como se fora um divisor de águas, um split, uma divisão entre aquilo que acontecia antes da Idade Média e que depois passou, a partir da Idade Média, um grito de reforma urgentemente já nascia, já surgia entre os próprios católicos. Por isso que nós temos a vida de John Wycliffe e também de Jean Hus, neste período já gritando por esse clamor de uma reforma dentro da Igreja Católica. Ora, este período é conhecido como cativeiro babilônico. E por que isto, Fábio? Cativeiro babilônico? Porque ele fora basicamente um período de 70 anos, tanto quanto nós temos o período de 70 anos dos israelitas, ou do povo de Israel na própria Babilônia. Ora, a Guerra dos 100 Anos que eu mencionava, ela começa no dia 10 de novembro de 1337 e foi a pior guerra que a Europa já passou e já viu e já percebeu do ponto de vista religiosa. Ora, por que eu estou dizendo isso do ponto de vista, religioso? Porque nós temos 116 anos de conflito, de massacre, de violência
e tudo isto camuflados em nome de Deus. Pois bem, nós temos a presença, por exemplo, que eu dizia de John Wycliffe, no período de 1331, de Jean Hus, em 1369. Você vai se situando a estas datas, a própria praga na Europa, a peste bubônica conhecida, que matou cerca de 50 milhões de pessoas, basicamente um terço da população do continente europeu. Ela acontece em 1347. E se nós que estamos vivendo, acabamos de sair do período da Covid, quantos questionamentos no século XXI sobre a existência de Deus, sobre a existência do mal, e por que a Covid, e por que tudo isto, e tantos questionamentos e dúvidas sobre a manifestação ou não de Deus no século XXI. Imagine só neste período de tanta ignorância. Alguns irremediavelmente diziam que a causa de tal peste bubônica era simplesmente o fato de terem dois papas. Imagine só. Imagine esta geração pulsando ódio, ira, raiva de Deus, dos representantes de Deus, que era esta casta, este sacerdócio, este clérigo, catolicismo romano, olhavam para tudo isto e enxergavam a figura de Deus, e por isso que geração após geração começa a minguar. Pois bem, foi o Filipe IV da França que ele estabeleceu o Papa. Na realidade, ele tomou partido do Papa Clemente V, que em 1305 ele se elegeu, foi escolhido como Papa, e foi então o Filipe IV que ofereceu a ele a residência em Avignon, e Clemente V ele aceitou, de modo que em 1309 Avignon começa a ser a residência dos papas. E isto ocorre entre os anos de 1309 até 1377. E nós temos 7 papas que reinam em Avignon, a saber, Clemente V foi o primeiro, João 22, depois nós temos Bento XII, depois nós temos Clemente VI, temos Inocêncio VI, temos o Urbano V e temos o Gregório XI, que foram o último representante papal em Avignon. É interessante notar, falando um pouquinho desta beleza, que é realmente um monumento vislumbrante do ponto de vista arquitetônico. Foi construído a partir do ano de 1335 e nós temos como fato escrito historicificado que demorou apenas 20 anos ou menos de 20 anos esta obra monumental e fora construída entre os papas Bento XII e o seu sucessor Clemente VI. Pois bem, ainda nesta linha e na esteira deste monumento que eu gostaria que você guardasse e aprendesse um pouquinho, este Palácio dos Papas é uma das maravilhas, sim, de Avignon, tanto quanto está como um dos 10 monumentos históricos da França mais visitados. Ora, durante a Revolução Francesa, como tantas igrejas e monumentos conectados com a religião na França, houve batalha, houve massacre, houve um momento de saqueamento das forças revolucionárias, houve uma coisa horrorosa, um banho de sangue, como nós percebemos entre as guerras religiosas, entre todo o movimento que tem a ver com a Revolução Francesa e com essas guerras religiosas na Europa e na própria França, um banho de sangue que contribui ainda mais com aquilo que tem a ver com o contexto da Europa, um lugar pós-cristão. Pois bem, houve um período de profunda controvérsia entre 1378 e 1414, também conhecido como Cisma Papal, ou como a controvérsia dos antipapas.
papas. Alguns historiadores chamam como grande cisma do Ocidente. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nenhum dos dois papas queriam abrir mão, nem o Papa de Avignon, nem o Papa de Roma. E acredite se quiser, pior do que ter dois papas é ter três. Eu vou repetir. Pior do que ter dois papas que querem agarrar o poder e não largar é ter três papas que não querem largar o poder. Ou supostamente o terceiro que surge no Concílio de Pisa, no dia 25 de março de 1409. Portanto, esta história começa já a se estender e chegar do século XIV ao século XV. Os cardeais se reúnem, eles já estão cansados e eles elegem Alexandre quinto como uma terceira possibilidade para poder simplesmente dizer: parem vocês dois, eu estou aqui só para dizer: parem, nós temos que simplesmente renunciar os nossos mandatos e temos que escolher apenas um Papa. Portanto, não somente existia neste momento um Papa em Avignon e outro em Roma, surgira também um em Pisa. Mas a história é tão macabra, tão absurdamente diabólica, que o Alexandre V, que foi eleito, ele reinou brevemente do dia 26 de junho de 1409 até a sua morte, em 1410, e alguns dizem que ele fora envenenado. Você pode imaginar? Eu leio estas páginas e eu fico horrorizado. E Justo Gonzalez escreve com tanta precisão, com tantos detalhes, há tantos documentários. E quando eu fui em Avignon, eu visitei este palácio e vi imagens e ilustrações. É uma coisa absolutamente depressiva, deprimente. E o Papa Alexandre V então veio a falecer. Ora, e o que acontece, Fábio? Existia, neste momento, a bola da vez era o Papa Romano, Gregório XII, e o Papa de Avignon, Bento XIII. E por isso que, quando o Alexandre morreu, este concílio de Pisa, eles elegeram um novo Papa, que era o João 23. E neste momento continuaram os três papas, e desta vez era João 23 que fazia a parte mediadora para que acabasse este conflito entre os papas. E apenas o Concílio de Constância, em 1414, resolve e finalmente põe um ponto final nessa história de dois ou três papas. Este concílio de Constança ocorre entre os anos 1414 e 1418 e termina com aquilo que se chama cisma papal, papado de Avignon, papado de Pisa, papado de Roma. Ora, tanto Gregório XII de Roma, como Bento XIII de Avignon, como o próprio João 23 de Pisa, eles renunciam, cada um ao seu tempo, e surge mais tarde, em 1417, o único Papa Martinho V, que ele é eleito e segue esta trilha papal. De modo que este momento na história é conhecido como o momento de antipapas, simplesmente porque os papas que surgiram de Pisa não são considerados papas. Se vocês olham exatamente esta herança papal, vocês vão perceber a linha de Avignon, a linha de Roma, a partir do apóstolo Pedro, e esses dois papos de Pisa, eles são inexistentes, porque eles não são considerados papas. Ora, para terminar a aula de hoje, é interessantíssimo dizer que foi também no Concílio de Constância que Jean Hus, naquele período vivo, ele foi condenado à morte na fogueira e queimado. Vivo,
no dia 6 de julho de 1415. Era a voz da tentativa de uma reforma dentro da igreja. John Wycliffe, que já estava morto, ele foi considerado neste concílio de Constança um herege. Os seus restos foram tirados da sua sepultura, queimados os seus ossos e lançados ao rio. É interessantíssimo notar que, apesar da Igreja Católica representante do cristianismo tentar resolver um problema gigantesco que tinha a ver com esses dois papas e sabiam que havia uma necessidade radical de uma reforma, eles ouvem os ecos surgindo de uma possível reforma, mas eles calam as vozes de John Wycliffe e Jean Hus. E nós seguiremos nas próximas aulas aprendendo sobre esses pré-reformadores e sobre a reforma protestante. Eu te vejo lá. Até a próxima.